A partir dessa aula, nós vamos estar compreendendo como que podemos modelar blocos dinâmicos, fazendo com que um único bloco consiga, através do parâmetro de visibilidade, se tornar vários outros blocos, sem que você tenha necessidade de inserir vários blocos no único projeto. Inclusive, vamos aproveitar essa funcionalidade para que um bloco que ele trabalha em 2D possa ser facilmente utilizado através do seu parâmetro de visibilidade para trabalho em 3D. Bom, então vamos agora entender como que funcionam os blocos dinâmicos do AutoCAD. E vamos começar aqui com o bloco dinâmico do tipo visibilidade. Bom, esse bloco aqui, primeiramente é bom vocês entenderem que depois que um bloco se torna dinâmico, ele começa a apresentar grips com informações e características diferentes dos grips comuns que os blocos apresentam. Esse aqui, por exemplo, possui o grip comum, ó, que é um gripzinho azul quadrado. Ele possui um grip em forma de uma seta com um traço superior, e ao clicar, vocês percebem que aparece uma lista. Então, nessa lista nós temos a opção solteiro, e quando eu clico nele, ó, vira uma cama de solteiro. Entro aqui novamente, casal comercial, que é um tamanho de cama de casal de tamanho comercial, e king size. Bom, para que este bloco tivesse esse tipo de características, primeiramente alguém teve que entrar no Block Editor e lançar um parâmetro de visibilidade. Vamos ver então como é que isso foi feito. Vou dar um duplo clique no bloco. Ok. Bom, estou editando o bloco. Notem que aqui abaixo existe um parâmetro chamado visibilidade 1. Na verdade, quando o AutoCAD coloca, ele provavelmente vai ter colocado visibility, que vai estar em inglês. Então aqui, ó, os parâmetros, dentre os diversos parâmetros que nós temos, tem um aqui chamado visibility. Esse que você vai clicar. Bom, no caso aqui ele não deixaria colocar, porque já tem um parâmetro de visibilidade, só é permitido um parâmetro por bloco. Então, ó, clico aqui em parâmetro de visibilidade. E ele pede para especificar a localização do parâmetro. Vou clicar aqui embaixo. E aqui ele vai colocar o meu parâmetro. Vou voltar ao que estava antes, porque como ele já tem algumas configurações, a gente vai entender melhor. Notem que esse parâmetro, depois de colocado, a gente precisa editá-lo para que ele suporte os diversos blocos. Vou dar um duplo clique. Nessa caixa diálogo eu vou criar quantos forem os blocos que eu quero que façam parte desse conjunto de visibilidade. Eu já estava prevendo ter uma cama solteiro, uma de casal e uma cama king size. Então eu entrei aqui em New, coloquei um nome nessa visibilidade e depois que eu dei esse nome, eu comecei a trabalhar com a visibilidade dos objetos no momento em que eu estou dentro de um desses estados de visibilidade. Vamos ver como é que isso funciona. No caso aqui já temos 3, eu vou criar mais um novo parâmetro de visibilidade, por exemplo, para colocar a minha cama em 3D, para fazer com que esse bloco se torne mais inteligente ainda. Eu quero que, ao clicar naquele botão, ele seja uma cama de solteiro, uma de casal, e depois ele vire uma cama em 3D, caso eu esteja trabalhando com um bloco inteligente para usar em ambiente 2D e 3D. Então vou clicar aqui em New. Esse estado de visibilidade aqui, eu vou chamar ele de cama 3D. Bom, eu tenho a opção, ó, deixar a visibilidade dos objetos não mudada, ou eu posso pedir para mostrar todos os objetos que existem aqui, ou seja, os outros blocos cujos parâmetros foram controlados nesses estados anteriores. Eu acho mais interessante pedir para esconder todos os outros e só ficar visível o que eu vou inserir agora, porque os outros vão me atrapalhar, eu vou ter que fazer essa visibilidade dos outros manualmente posteriormente. Então eu vou deixar aqui para esconder, que é a opção Hide All Existing Objects in New State, ou seja, esconder os objetos existentes nesse estado novo. Vou dar um OK. Pronto. Cama 3D já existe como estado, ele está corrente. Ó. Quando eu quero tornar um corrente, é só dar um duplo clique que ele retorna para os estados anteriores. Mas, no caso aqui eu quero corrente, o cama 3D. Então, vou dar um OK. Como eu havia pedido para ficar invisível,
os demais não vão aparecer. Uma coisa que é importante observar é que todo bloco ele apresenta a origem das coordenadas x, y, z. E eu tenho por hábito fazer uma linha, e coloco assim, 0,0, porque ele parte desse ponto. Para quê? Para que eu consiga, ao inserir o bloco, eu consiga clicar na ponta dessa linha. Você poderia também, ao inserir o bloco, na hora de clicar, responder 0,0 para ele cair na origem. Mas eu acredito que talvez seja mais fácil para quem não tem tanta habilidade com o AutoCAD, fazer uma linha e depois clicar na ponta dessa linha. Bom, agora eu vou inserir um bloco, que é o que tem a minha cama em 3D. Vou dar aqui um browse. Vou procurar a tal cama em 3D, que eu já tenho guardado aqui na biblioteca. Abrir ela e vou dar um OK. Pronto. Meu bloco já veio aqui acionado com o mouse. Vou girar ela aqui para um ângulo em que ela se encaixe na mesma posição que estão encaixados os demais, para ficar fácil a manipulação futuramente. E esse bloco vai estar funcionando agora a partir desse parâmetro de visibilidade, e ele já faz parte daquela lista. Feita a configuração, agora eu vou dar um Close Block Editor. Save Change, para poder salvar a alteração. Voltamos aqui para a tela do AutoCAD. Como esse exemplo especificamente que eu dei, ele englobava a parte de 3D também, eu vou dar um 3D Orbit. Para quem não conhece a manipulação em 3D do AutoCAD, basta pressionar o Shift, apertar a rodinha do mouse e ele dá uma girada no ângulo de visão. Essa máquina que eu escolhi para dar essa aula, infelizmente, ela é a mais lenta que eu possuo. Ele está demorando um pouquinho para girar, acredito até que ele travou. Bom, mas enfim, deu a girada. Ao clicar aqui no bloco, eu clico nos estados de visibilidade, poderia estar alternando de novo para os mesmos que estavam em 2D, mas agora eu tenho a opção do bloco em 3D. Ele alternou e eu já estou vendo agora a minha caminha em 3D. Isso seria excelente para que você, ao produzir um projeto todo em 3D, você não fosse obrigado a remodelar todos os seus blocos. Você simplesmente iria alternar nesse botãozinho aí da visibilidade para a cama em 3D e todos os seus blocos automaticamente seriam convertidos para 3D sem precisar remodelar tudo novamente ou fazer a substituição como os usuários mais básicos costumam fazer. E fica aí a aula de Dynamic Block com a opção visibilidade.